O estádio mais famoso do Brasil, abandonado e no centro de uma polêmica. O Maracanã se tornou terra de ninguém poucos meses depois de sediar a abertura e o encerramento das Olimpíadas. O maior evento esportivo da Terra chegava ao fim. 4 bilhões de pessoas no mundo assistiam às imagens transmitidas do belo Maracanã. E agora, o mesmo estádio, exatos 5 meses depois. Uma festa para encher os brasileiros de orgulho no fim das Olimpíadas. E hoje, uma realidade que nos revolta e envergonha. Com muita vergonha, totalmente decepcionado com essas autoridades, né? Me decepciona muito porque o Maracanã tem uma história. Quer dizer, você botar gente para tomar que não conhece futebol, não sabe nem o que o Maracanã não representa, então eles não têm cuidado nenhum com o Maracanã, tá? Um estádio recém-reformado para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Transformado em terra de ninguém. Antes de entender essa história, vamos ver de perto o que aconteceu no maior dos templos do futebol. Nós vamos entrar no Maracanã por este lugar, o Portão 3, que dá acesso ao setor norte do estádio. Aqui começa um corredor que passa por baixo das arquibancadas e segue até o gramado. É lá a nossa primeira parada. Há um primeiro portão aqui no corredor e aqui a gente já vê marcas de arrombamento. 50 metros depois daquele primeiro portão, há um segundo aqui e, enfim, o acesso ao gramado. Aqui o que a gente vê é grama seca, só com alguns pontos, como ilhas esverdeadas, mas basicamente grama morta. Ainda mais do alto, a grama não irrigada e queimada pelo sol. Das arquibancadas, a imagem de um estádio vazio e um silêncio desolador. Andando pelos corredores, a gente vê que a luz não foi cortada não, embora o pagamento não esteja em dia. As contas de luz daqui não são pagas desde o mês de setembro. Isso aqui é um hall que dá acesso aos camarotes e onde havia vários aparelhos de TV. Hoje não se vê mais nenhum. Aqui havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui não deixaram nem os cabos. No portão de acesso aos camarotes, já não se vêem nem as catracas. De todas só restaram estas 3. 2 estátuas de bronze também foram roubadas. Uma delas, do jornalista Mário Filho, que dá nome ao estádio. 7.000 cadeiras também sumiram. Do lado de fora, um ato de vandalismo. Na quinta-feira, um ponto emblemático amanheceu pichado, a estátua de Bellini. O jogador foi bicampeão pelo Brasil nas Copas do Mundo de 58 na Suécia e 62 no Chile. Até esta semana, nem os dirigentes do futebol carioca tinham tido acesso ao estádio. Eu até fiz uma situação, uma brincadeira. E se eu invadir o Maracanã? Quem me tira de lá? Já que não tem dono, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo, o dono vai aparecer. Então, se eu invadir o Maracanã, ninguém me tirar de lá, nós vamos continuar. E se nós invadirmos o Maracanã e quem nos for tirar, certamente esse é o dono, aí vai facilitar o diálogo. Mas por que essa dúvida? Quem, afinal, é que deveria tomar conta do Maracanã?
Para entender esse imbróglio, voltemos às Olimpíadas. Depois de usar o Maracanã por 8 meses, o Comitê Rio 2016 tinha um prazo para deixar o estádio, 30 de outubro. A entrega das chaves foi no dia 4 de novembro. O Maracanã foi devolvido aos seus donos ou ao consórcio que o administra da maneira que foi recebido? Não. Foi devolvido bem melhor. Porque quando a gente assumiu o Maracanã, a gente fez a manutenção de todo o sistema elétrico do complexo, a gente fez manutenção de escadas rolantes, de elevadores, do gás que aquece a água. Então, a gente devolve o Maracanã melhor do que a gente recebeu. Melhor. Melhor, sob todos os aspectos. Mas o próprio comitê que organizou os Jogos Olímpicos reconheceu que não largou a casa em ordem. E deixou isso por escrito. Está ali, no documento assinado em novembro. O compromisso era reparar os danos em 60 dias. A gente tem que fazer uma pintura na parte externa inferior do estádio, onde ainda aparece o visual olímpico. A gente tem que consertar alguns furos no gesso, principalmente na ala de imprensa. A gente tem que trocar algumas torneiras e algumas porta-papel dos banheiros e alguns vidros quebrados. Mas a gente tinha um prazo de 60 dias para fazer esse conserto e a gente não cumpriu. Por esses e outros motivos, o consórcio responsável pelo Maracanã, o que fez? Negou-se a receber o estádio de volta. Na notificação de entrega das chaves, o espaço para a assinatura da chamada concessionária Maracanã Entretenimento S.A. ficou em branco. Fazendo valer o contrato, a gente não assumiu, porque não está certo. O Rio 2016 recebeu o estádio, usou o estádio durante o período, e na devolução ele devolveu o estádio com uma série de pendências técnicas, com uma série de reparos a serem feitos, reconhecido propriamente por eles, pela Rio 2016. E desde então, o popular Maraca foi largado à própria sorte. No fim do ano, os amigos de Zico fizeram um jogo beneficente no Maracanã. A partida aconteceu 2 meses e meio depois de o comitê organizador dos Jogos deixar o estádio. A Rio 2016 não teve vergonha na cara de chegar e, ó, o Maracanã está aqui, um brinco para vocês, está entregue de volta. Não tinha de deixar faltar nada pela história do Maracanã, tá? A gente está sendo atacado e acusado de destruir um estádio que a gente só melhorou, só honrou e que cuidou bem e que deu a chance de ser um estádio olímpico. Além de ser o ícone do futebol, também é um ícone olímpico. Desde a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Maracanã tem sido o centro de escândalos e um imenso ralo do dinheiro público. A reforma para a Copa custou 1 bilhão e 300 milhões de reais, mais do que o dobro do que se previa gastar no começo. Era dinheiro suficiente para construir 250 escolas públicas ou 55 hospitais, o bastante para erguer 22 mil casas populares. Quando as obras estavam acabando, o governo do Rio entregou o estádio para a concessionária Maracanã, que teria o direito de explorar o complexo esportivo por 35 anos. E quem estaria à frente da concessionária? A maior empreiteira do país, a Odebrecht. Uma das empresas que trabalharam na reforma. No contrato, o consórcio vai pagar cerca de 6 milhões de reais por ano ao governo e arcar com obras ao redor do estádio de 600 milhões de reais. Nada disso aconteceu. Os 2 homens fortes que tocaram esse negócio foram parar na cadeia. Marcelo Odebrecht está preso, denunciado na Operação Lava Jato. Sérgio Cabral, o então governador do Rio, também acusado de receber propina de empreiteiras.
Esta semana, a Justiça determinou que o grupo liderado pela Odebrecht reassuma o estádio. A concessionária recorreu. Alega que, entre outras pendências, o Comitê dos Jogos usou uma sobrecarga na cobertura, o que pode ter danificado as estruturas do Maracanã. Durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas foram feitas 4 queimas de fogos. Então é preciso que tenha um laudo que comprove que durante essas queimas de fogos o estádio não foi, a cobertura do estádio não foi afetada. É de fato um motivo para não aceitar o complexo esportivo de volta? Ou só mais um pretexto para se ver livre do negócio? A Odebrecht perdeu o interesse no Maracanã. Nós já manifestamos para o governo nosso desejo de sair. Não é que ele não é mais lucrativo. Esse projeto foi desconfigurado pelo governo. Mas por que motivo? O Estado não construiu edifícios garagem com um total de 2.500 vagas, nem espaços comerciais que seriam erguidos ao redor do complexo. Parte do lucro da empreiteira viria daí, da exploração de espaços que nunca saíram do papel. O ideal é que houvesse uma definição o mais precoce possível de quem será o gestor do estádio. A empresa X, Y, Z, se fala em quem quer que seja. Existem pelo menos 2 grupos interessados em assumir o Maracanã. Um deles negocia uma parceria com o Flamengo e com o Fluminense. Mas a troca de gestores está nas mãos da Odebrecht. Ela pede 60 milhões de reais para deixar aquilo que, na prática, já deixou há muito tempo. É o Maracanã, é a história do Maracanã. Teve lá vitórias, derrotas, mas é um templo, aquilo ali é um templo. Eu acho que não é pro Rio de Janeiro, pro torcedor do Rio, aquilo ali é pro futebol brasileiro, pro mundo, pela história dele. E essas pessoas estão nos envergonhando e não assumir de jeito, com verdade. Isso que eles fizeram não se faz.